Olá, pessoal! E aí? Sejam bem-vindos, bem-vindas na nossa live. Essa é a terceira live que eu estou fazendo e hoje nós vamos conversar sobre o tema que vocês escolheram na nossa última live. A última live foi sobre proteínas, né? E hoje nós vamos falar sobre B12. Beleza, só arrumando aqui a câmera, tudo bem, tudo certo, melhorou. Então, gente, sejam super bem-vindos, vamos começar hoje, então, conversando sobre um assunto que eu não diria tanto polêmico, é um assunto que causa muita dúvida, tanto entre vegetarianos, veganos, tanto entre profissionais da área da saúde, tá? Eu sempre trabalhei em equipe multidisciplinar, trabalhei anos em NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, sempre dialogando com nutricionistas, médicos, enfim, e farmacêuticos, enfermeiros. Eu sempre via muitas dúvidas em relação a como analisar, como interpretar exames, como fazer suplementação, né, de pessoas que estavam com deficiência. E eu posso dizer para vocês que nesses anos todos atendendo em consultório e em saúde coletiva, infelizmente eu pude observar muitas pessoas com deficiência de B12, tá? Mesmo não sendo vegetarianos. Então, hoje sejam todos bem-vindos, né? E espero esclarecer as dúvidas de vocês em relação a esse nutriente que é super importante, tá bom? Belezinha. Ana Velho, bem-vinda. Legal, gente. Olha só. Para começar, eu vou explicar rapidamente um pouco sobre como a B12 funciona, tá? Vou falar também sobre sintomas de deficiência, como interpretar os exames, assim, de forma bem rápida e superficial, porque isso deve ser feito por um profissional da saúde que te acompanha, mas talvez tenham profissionais aqui assistindo, então isso também ajuda, e também como tratar, tá? De forma breve. Bom, vamos lá. A vitamina B12... Claro, como o nome diz, é uma vitamina do complexo B. E ela é produzida por bactérias, tá? Então, ela está presente nos alimentos de origem animal, porque os alimentos de origem animal, os animais, no caso, eles precisam da vitamina B12. Então, ela tem uma função nesses animais e, inclusive, nos seus subprodutos, tá? Então, a B12, ela está nos alimentos de origem animal. Existem alimentos vegetais que sejam fontes de B12? O que a gente sabe hoje é que não, tá? Infelizmente, a gente não tem fontes confiáveis vegetais, ou melhor, não animais de vitamina B12, tá bem? Porque ela não teria função nessas plantas, por exemplo. E aí, realmente vai faltar para pessoas que têm uma alimentação baseada em vegetais. Mas não só para pessoas que são vegetarianas. Eu vou explicar isso melhor ao longo da live, tá bom? É porque é bastante informação essa vitamina. É uma vitamina complicada, mas vocês vão ver que no fim a gente resolve de forma simples, tá? Vamos lá. Então, primeiro, ela é produzida por bactérias. Ela não está presente nos alimentos de origem vegetal, é o que sabemos até agora, tá? Para a gente absorver bem a B12, a gente precisa de uma boa acidez no nosso estômago e a gente também precisa de uma boa produção de fator intrínseco. O fator intrínseco é uma substância produzida no estômago e que ela dá a mão, ela gruda na vitamina B12 para realmente ser absorvida lá na parte final do intestino, tá? Então, vejam que não é tão simples para a B12 ser bem absorvida. Para a gente ter uma boa acidez estomacal, a gente precisa ter um equilíbrio, né, de ácido, nem ácido de mais, nem ácido de menos. E tem muitos fatores que interferem na nossa acidez estomacal. Um deles é o próprio estresse, né? Correria do dia a dia, estresse mesmo, enfim, alguma situação que passou. Isso pode alterar a nossa acidez estomacal. Mas existem situações mais comuns que alteram a acidez do estômago, como o quê? O uso de medicamentos, por exemplo, né? O uso de medicamentos antiácidos, estilo omeprazol, pantoprazol, etc., eles diminuem muito a nossa acidez do estômago e isso prejudica a absorção de uma série de nutrientes, entre eles a B12. E o mais incrível, esses são medicamentos
em Florianópolis, onde eu trabalhei por muitos anos, né? Sou funcionária da Prefeitura de Florianópolis, é o medicamento mais prescrito, né, pelo SUS. Então, é um medicamento muito utilizado. Então, vejam como é possível ter deficiência de B12 por outros motivos, tá bem? Existem outros medicamentos que também atrapalham a absorção de B12, tá? Não é só os antiácidos. Medicamentos como hipoglicemiantes orais, muito utilizados para quem tem diabetes, também prejudicam o funcionamento, o metabolismo e a absorção da vitamina B12, tá? Gente, olha só, eu queria pedir uma coisa para vocês. Compartilhem o link aqui da live, porque aí outras pessoas que vocês conhecem podem estar aqui assistindo também. Marquem lá os amigos de vocês, tá bom? Para que o pessoal venha aí assistir, tá bem? Obrigada! Bom, essa é a primeira parte em relação à vitamina B12. Agora, uma outra coisa. Que sintomas a gente pode ter quando a gente tem uma deficiência de B12? Os primeiros sintomas, na verdade, podem não ser nenhum. Como assim, Thaisa? Porque a maioria das pessoas que tem uma deficiência de B12, não num nível muito mais avançado, não tem sintoma nenhum, tá? A deficiência de B12 ela pode ser assintomática, ou seja, não ter sintoma. E isso acontece em muitos dos casos. Por isso que às vezes só vai descobrir a deficiência de B12 quando ela está tão avançada, que aí é que realmente os sintomas aparecem mais. Então vejam como não dá para brincar com a vitamina B12, tá? Quais seriam esses sintomas? Vamos lá. Alguém sabe algum deles? Escreve aqui para mim se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês não entenderem alguma parte do que eu falei, podem escrever aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas sentem formigamento, dormência, principalmente pernas e pés, tá? Esse é um dos sintomas que mais aparece. Um outro sintoma que aparece bastante é fadiga, muito cansaço no dia a dia ou para praticar atividade física. E também déficit de memória e concentração. Esses são os sintomas que eu mais vejo no consultório, principalmente a questão da memória e concentração, dificuldade para estudar, tá? Mas vejam, geralmente esses sintomas, para a maioria das pessoas, aparecem mais quando está no estágio mais avançado da deficiência, tá? Então a gente não espera ter realmente um sintoma de deficiência para começar a fazer a suplementação, tá bem? Tem uma pergunta aqui, sou vegetariana, o meu consumo de ovo, leite derivado é muito pouco. Olha, ótima pergunta, tá? Eu ia falar sobre isso também, mas então já vou aproveitar e falar agora. Vejam, existe sim uma quantidade estabelecida de B12 que a gente deveria consumir por dia, tá? Essa quantidade é 2,4 microgramas, é bem pouquinho de B12. A questão por dia, isso para adultos, tá? A questão é, mesmo para quem come carne e até ultrapassa a ingestão diária desses nutrientes, como vamos dizer, come carne, frango, ovo, leite derivado, no dia vai até consumir mais do que 2,4 microgramas. Mas isso quer dizer que essa pessoa está absorvendo bem? Não, não quer dizer, porque tem a questão do estômago, como eu falei para vocês, da acidez estomacal, tem a questão da produção do fator intrínseco, tá bem? E a gente precisa ingerir uma quantidade maior de 2,4 microgramas para a gente realmente absorver os 2,4 microgramas. Então essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, tá? Nem na forma de alimento, nem na forma de suplemento, nem na forma de alimento fortificado, 2,4 microgramas por dia não é o suficiente, porque vai fazer uma deficiência a médio e longo prazo, às vezes até a curto prazo, isso depende do metabolismo de cada um, tá? Então também, já aproveitando a onda, não confiem em suplementos com doses muito baixas de B12, mesmo esse 2,4 microgramas sendo equivalente a 100% da necessidade diária, porque realmente é muito pouco, tá? Para vocês terem uma ideia, para dar um exemplo mais prático, a gente precisa consumir nutrientes ao longo do dia. Dificilmente quando a gente come os nutrientes todos de uma vez, a gente absorve tudo de uma vez. Por isso que é importante a gente fazer várias refeições ao longo do dia e variar bastante a nossa alimentação, tá? Então com a B12 também seria assim. Uma outra pergunta aqui, preciso tomar ferro quando suplemento mais de 500? Natália perguntando. 500 microgramas de B12. Tá.
Essa questão do ferro é um pouquinho mais delicada, tá, Natália? Eu vou deixar para explicar mais no final, pode ser? Isso depende, tá bom? Mas, vamos lá. Então, eu já falei para vocês os principais sintomas de deficiência, já falei um pouco como funciona a absorção. Agora eu queria falar assim para vocês. Existem sintomas, ou melhor, existem doenças que podem ser causadas a longo prazo pela deficiência de B12? Sim, existe, tá? A vitamina B12, ela é super, super, super essencial pra gente. Então, a gente não deve esquecer dela, fingir que ela não existe e ter uma deficiência a longo prazo, tá? Vejam, existem várias doenças associadas à vitamina B12 baixa e à homocisteína alta. O que é a homocisteína? Homocisteína faz parte do ciclo da vitamina B12, é uma rota metabólica mesmo, que vários nutrientes participam. E a B12 é um deles, o ácido fólico é um deles, e a homocisteína é um deles. A metionina, enfim, existem outros nutrientes envolvidos, né? A bioquímica ela é bem complexa. Mas a homocisteína, ela tende a se elevar na deficiência de B12, ácido fólico e vitamina B6, tá? Então ela não é tão específica, mas realmente é um marcador de deficiência de B12. E quando a gente tem uma homocisteína alta, a gente tem mais risco de doença cardiovascular, tá? Todos os tipos de doença cardiovascular. A gente tem mais chance de desenvolvimento de doenças neurológicas, como Alzheimer e demências, tá? Então vejam como não é interessante uma deficiência de B12. Existe também uma questão que já foi estudada em relação à infertilidade, especialmente infertilidade masculina, relacionada à deficiência de B12, tá? Então, mais um motivo aí para tomar cuidado. E ainda em relação a essa questão, a vitamina B12, ela atua também na formação ali no fechamento do tubo neural. Então, ela é tão importante na gestação, inclusive previamente, né? Quando está se planejando uma gestação, ela é tão importante quanto o ácido fólico. E se fala muito no ácido fólico para gestantes ou para quem quer engravidar, né? E, na verdade, a gente deveria pensar nos dois juntos, ácido fólico e B12, porque os dois têm a mesma função nesse sentido, a mesma importância, tá? Para a formação fetal. Então, é fundamental que mulheres que pretendem engravidar, os gestantes, avaliem, peçam esse exame, conversem com o profissional que acompanha e até, se possível, planejar antes da gestação, né? Já avaliar o exame antes, enfim, não iniciar uma gestação com deficiência de B12, tá bem? O Paulo, meu amigo Paulo Steste, perguntando que a perda de memória e formigamento podem estar associados a outros problemas. Sim, verdade. Seria recomendável, portanto, exame de sangue sobre a B12. Confere? Sim, tá? Vale a pena fazer pelo menos uma vez por ano esse exame de vitamina B12 para avaliar como é que tá bem? Não significa que todas as pessoas que têm problemas de memória e concentração estejam com deficiência de B12, tá? Não, nem é tanto por um lado, nem tanto por outro, não é tanto 8 ou 80, né? Na área da saúde, enfim, a questão da bioquímica, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ser reducionista, né? Não dizer assim, amarelo é amarelo, 2 mais 2 igual a 4 e acabou. Porque cada corpo funciona de um jeito. Eu sempre falo isso nas minhas lives, nos meus vídeos, e vocês precisam realmente realmente compreender isso, tá? A gente não pode generalizar as coisas, tá bem? Mas realmente sim, um dos principais sintomas que mais aparecem, tá? Outro fator, outra doença que também pode estar relacionada à deficiência de B12 mais a longo prazo é a própria depressão, tá? Já atendi várias pessoas que tinham diagnóstico, por exemplo, de depressão e, na verdade, tinha várias deficiências nutricionais, entre elas de B12. E fazendo uma suplementação, corrigindo os níveis, né, melhoraram significativamente dos sintomas. Então, não custaria também avaliar, tá? Fazer um acompanhamento nesse sentido para entender se não está tendo alguma alteração de humor, um humor mais deprimido por conta de uma deficiência nutricional. Os nutrientes, eles são muito mais importantes do que a gente imagina, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre grupos de risco, tá? Então, vejam, a gente já deu uma pincelada aqui nesse sentido, tá? Grupos de risco, gestantes, né? Porque o consumo de B12 é muito alto na gestação,
né? Enfim, para manter os níveis bons para os bebês, para o feto. Então, gestantes estão aí no grupo de risco. Mas existem outros grupos de risco. Pessoas que fazem uso, né, contínuo de bebida alcoólica têm mais chance também de desenvolver uma deficiência não só de B12, de outros nutrientes também, tá? O cigarro, ele também interfere na questão da B12, então é mais um grupo de risco, fumantes, tá? Lembram que eu falei do estômago? Então, pessoas que tomam medicamentos antiácidos, né, medicamentos como omeprazol, pantoprazol, etc., antiácidos, têm mais chance de desenvolver deficiência de vitamina B12. Medicamentos como hipoglicemia orais, não estou aqui dizendo que não se devem tomar esses medicamentos, tá? Estou aqui levantando grupos de risco e que deve ficar um pouco mais atento a esses pacientes, ou pessoas que têm diabetes, pessoas que têm uma gastrite, algo assim, e por isso estão tomando esses medicamentos. Então, ficar atento, tá? Sempre isso deve ser dialogado com o médico que te acompanha, tá bem? E ainda pensando no estômago, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, redução de estômago é protocolo, suplementar a vitamina B12, tá? As pessoas que fizeram algum tipo de cirurgia intestinal também, tiraram uma parte do intestino, podem ter uma deficiência de vitamina B12. Pessoas com gastrite, refluxo também, como eu já comentei, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, muito importante. Idosos. Por quê? Porque a nossa acidez do estômago, naturalmente, ela vai diminuindo de acordo com a nossa idade, tá? É natural a gente ter uma menor produção de ácido no estômago ao longo da idade. Por isso que aqui nos Estados Unidos é considerado uma conduta natural, né, dos médicos, dos nutricionistas, acompanharem os níveis de B12 de idosos e fazerem uma suplementação preventiva, justamente pensando na questão da demência, Alzheimer, né, que acaba sendo cada vez mais comum em pessoas idosas, tá bem? Vamos lá. Claro, pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais ou doenças autoimunes, como doença celíaca, doença de Crohn, tá? Ou pessoas que têm muita disbiose intestinal, às vezes causada por uma alimentação, enfim, muito industrializada, né? Muito junk food, sem fibras e tal, desenvolve uma disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal. E isso vai atrapalhar a absorção de vários nutrientes, inclusive da B12, tá bem? E vegetarianos, tá? Especialmente vegetarianos estritos, porque não estão consumindo alimentos fontes de B12, tá? Todos os outros grupos de risco que eu falei é independente de se é vegetariano ou não. E como eu falei para vocês no início, cada vez mais, porque a gente pesquisa mais também, né? É um nutriente que está sendo estudado, divulgado mais, então naturalmente vai aumentar um pouco a prevalência de pessoas com a deficiência, porque realmente está se falando mais nisso. Foi como aconteceu com a vitamina D alguns anos atrás, né? Que deu aquele boom da vitamina D. Daqui a pouco isso vai acontecer também com a B12, porque é um nutriente super importante. Então não dá mais para dizer que só vegetarianos é que vão ter deficiência de B12, tá bem? Não é assim que funciona. Mas, como a gente ingere menos ou não ingere, não custa ficar mais atento em relação a isso, né? É fundamental, se você não ingere, que você faça algum tipo de suplementação, tá bem? Então, principalmente para vegetarianos estritos, a suplementação ela é considerada praticamente fundamental, tá bem? Que mais? Legal, o Paulo Esteste comentou ali. Só o exame de vitamina B12, a Cristiane está comentando, perguntando, é suficiente para avaliar os níveis? Já li que existem outros exames. Sim, Cristiane, existe, tá? O nível de vitamina B12 sérica é o exame que a gente mais utiliza, tá? Porque ele também é um exame mais fácil de ser pedido, mais acessível, mais barato, né? A transcobalamina é um exame considerado super caro e que geralmente os planos de saúde não cobrem. Então a gente acaba ficando com dificuldade de conseguir pedir esse exame. Então nos estudos é uma coisa, na prática é outra. Realmente os estudos apontam como um dos melhores marcadores para a deficiência de vitamina B12, o ácido metilmalônico, tá? Que ele também é alterado com a deficiência de B12, mas é um exame que quase na prática a gente não consegue pedir, tá? Então não adianta, a gente tem que sempre utilizar o que é possível na prática, tá bem? Por que só o exame da vitamina B12 não seria totalmente confiável? Na verdade ele é confiável, mas se você tem um alto consumo de análogos da vitamina B12, o que é isso?
São algas, principalmente algas, tá? As algas, elas têm uma vitamina B12 que não exerce função no nosso organismo, porque a gente tem diferentes receptores de B12 no nosso organismo, tá? E aí o que acontece é que apenas alguma desses receptores é que realmente vão catar ali, né, absorver a B12 que realmente exerce a função. E os análogos de B12 que estão presentes nas algas, eles vão se ligar a algum tipo de receptor, mas ela não é uma B12 ativa. Não é uma B12 que realmente vai exercer a sua função no organismo. E aí isso atrapalha muito o diagnóstico, tá? Então a nossa sugestão, como Sociedade Vegetariana Brasileira, da qual eu participo, né, nós profissionais que estudamos a vitamina B12, muito, né? Porque é um dos nutrientes que mais nos interessa em relação ao vegetarianismo. A gente recomenda que evite o consumo de análogos da B12, de algas, quando você está fazendo o tratamento ou quando você ainda não sabe quais são os níveis de B12. Porque ele pode aumentar os níveis no sangue, mas não ser realmente a sua B12 real, tá? Então evitem isso, porque os outros exames, eles não são muito praticáveis, infelizmente, para a maioria das pessoas, tá? Porque são exames caros e realmente, geralmente os planos de saúde não cobrem, tá? A homocisteína já é um exame também considerado um pouco mais especial, mas um pouco mais acessível e que aí, para muitos casos, a gente consegue pedir, tá? Então, a homocisteína, ela se eleva na deficiência de B12, mas não só de B12, tá bom? Então, é um exame complementar que a gente pode solicitar, sim. Tá. Vocês estão perguntando de doses, né? Eu já vou falar de doses, espera um pouquinho. Só explicar mais umas coisinhas aqui primeiro, tá? Vamos lá. Bom, o que eu ia falar? Sobre coisas que não são seguras fazer. Então, a primeira é: algas são saudáveis? São, eu consumo algas, mas não fazer o uso na forma de suplemento achando que está resolvendo a sua B12, tá? Isso que eu quero dizer. Então, uma coisa é comer um sushi vegano, uma alga de vez em quando, isso é ótimo, fonte de outros nutrientes, tá? Mas não achar que isso vai resolver a sua B12. Suplementos de clorela, espirulina, enfim, eles confundem o diagnóstico da deficiência de B12, tá bem? Uma outra coisa que não funciona fazer é não lavar os alimentos ou comer verduras sujas, porque são sujas quando a gente não higieniza, tá? Então eu já vi isso na internet, já vi gente comentando isso, assim, gente, muito perigoso, né? Não faz sentido a gente comer frutas e verduras sujas, com risco de contaminação, adquirir uma parasitose que vai causar uma disbiose intestinal, e aí sim você pode ter uma deficiência de B12. Se tivesse B12 nesses alimentos mal lavados, a gente não teria uma prevalência de vitamina B12 em lugares ou regiões que se sabe que não tem uma boa higiene com alimentos. Isso não é verdade, tá? Mesmo em países que se sabe que a questão da higiene que tem uma maior contaminação da água ou contaminação pela própria mão, nos alimentos, em se comer com as mãos, enfim, se sabe que tem uma alta prevalência de deficiência de vitamina B12, tá? Como é na Índia, por exemplo. Tem muitos vegetarianos, mas não só por isso, tem uma alta prevalência de deficiência de vitamina B12, tá bom? Bom, uma outra coisa. Apesar da B12, ela fazer parte do complexo B, a maioria dos complexos B vendidos em farmácias comum, ou eles não têm B12, ou eles têm B12 numa dose muito, muito, muito baixa, que não é o suficiente para a gente utilizar como um tratamento, tá? Então não confiem nisso. A outra coisa são suplementos, inclusive indicados para vegetarianos, indicados entre aspas, tem muita coisa mais ou menos por aí, tá? E que tem uma dose muito baixa de vitamina B12, ou seja, é uma coisa meio enganosa, tá? É vendido para vegetarianos, tem até às vezes selo e tal, mas não é um produto que resolve deficiência de ninguém, e inclusive nem serve como dose de manutenção. Então lembrem que eu falei no início, suplementos com cerca de 2,4 microgramas, eles não valem de nada pra gente, tá? É muito difícil a gente corrigir deficiência ou mesmo manter níveis com doses tão baixas de B12 na forma de suplemento, tá? Então tomem bastante cuidado em relação a isso. Uma outra coisa, alimentos fortificados, tá? Nós temos alimentos fortificados no Brasil com B12, mas ainda muito poucos. Então você pode utilizar um ou outro alimento como sua fonte de B12, se você é vegetariano ou vegetariano estrito. Nós temos o Nutritional Yeast, por exemplo,
que são floquinhos, né? Que tem um leve sabor de queijo, então fica gostoso para utilizar na comida. Eles são enriquecidos com vitamina B12, mas também é uma dose muito baixa, tá? Então você pode utilizar sem nenhum problema, mas não achar que isso está sendo suficiente para ti para prevenir uma deficiência, tá bom? E uma outra coisa que você não deve fazer, e é claro que você não estaria aqui assistindo se você pensasse assim, vou fingir que a B12 não existe, tá? Nunca vou fazer meu exame e deixa isso pra lá. Não faça isso. Se preocupe com a sua vitamina B12. Se você já se preocupa com o planeta, né? Com o meio ambiente, se você se preocupa com os animais, se você se preocupa com o equilíbrio, enfim, da sua saúde, cuide também da sua vitamina B12. Não deixe você, quando fazer o exame, já tá, enfim, com uma B12 super baixa. O melhor é quando a gente consegue tratar lá atrás, no início, tá bom? Antes de ter uma deficiência mais prolongada, tá? Que mais? Como resolver, então? Eu já falei sobre os exames, porque vocês já tinham perguntado. Então, minha sugestão é: converse com o profissional que te acompanha, o médico, o nutricionista. Peça, então, para fazer o exame de vitamina B12, tá? E aí, o exame de vitamina B12, ele tem uma variação no laboratório em média, de 200 a 900 e pouco mil, tá? Se estiver abaixo de 200, claro, está muito baixo. É um valor que mesmo o laboratório considera um valor de deficiência, tá? Se o seu exame estiver um pouco acima de 200, significa que tá tudo bem? O que vocês acham? 220, 250, tá tudo bem? Respondam aqui o que vocês acham, eu quero saber. Enquanto isso, eu vou tomar água. Ninguém acha nada. Bom, gente, olha só, explicando bem, de forma bem rápida, né, e simples, porque isso quem deve fazer a interpretação dos exames de vocês é sempre o profissional de saúde, mas é importante que vocês saibam também, né, mais ou menos, como entender o seu exame. Vejam, se está muito próximo do limite inferior, que seria 200, depende do laboratório, 220, 250, significa que a sua B12 está muito baixa. Por quê? Porque o exame ele vai até, geralmente, 900, 950, 1000, depende do laboratório. Então, se ele está 250 e o máximo é 950, 250 é muito baixo, muito, muito baixo. Tá sim para ficar abaixo de 200, não é verdade? Então, a gente considera que é um exame realmente que já está muito baixo. Geralmente, pessoas com B12 abaixo de 300, tá? No exame de sangue, já tem sintomas, tá? A gente considera como valor ideal no exame de sangue acima de 500, pelo menos. Pelo menos. E se o seu exame estiver alto, acima de 1000, não tem nenhum problema, porque a B12 ela não tem uma toxicidade, é o que a gente sabe até hoje, tá? Então, não teria um super problema da sua vitamina B12 estar um pouco alta. É muito melhor que ela esteja muito mais próximo do máximo, ou até às vezes um pouco acima do máximo, do que abaixo de 500, abaixo de 550, ou muito próximo do mínimo, tá? Então gravem isso, porque infelizmente eu recebo muitos pacientes que vêm no consultório, né, que falam: nossa, meu exame tá ótimo de B12. Eu posso ver seu exame? E tá ali, às vezes 300, 220. Nossa, mas me falaram que estava ótimo. Não tá, tá? Então saibam disso, divulguem essa informação, porque ainda não deu o boom da B12 aqui no Brasil. Quando der, mais profissionais de saúde vão saber disso, tá bem? Como suplementar a B12? Então, para você suplementar a B12, você precisa ter um acompanhamento na sua cidade, com um nutricionista ou com um médico, que são os dois profissionais que são prescritores, que podem prescrever suplementos, tá? O suplemento de vitamina B12, ele não é de origem animal, porque lembram, a vitamina B12 ela é sintetizada por bactérias. Então, o suplemento ele vai ser sintetizado por bactérias em laboratório, então não tem nenhum problema a gente suplementar B12, viu? Simples assim. O problema seria se você comprar a vitamina B12 numa cápsula, para quem é vegano, vegetariano estrito ou vegetariano, né? Comprar uma cápsula de B12 que tenha gelatina, que é de origem animal, né? Ou às vezes vai algum outro tipo de ingrediente de origem animal, alguma glicerina de origem animal, por exemplo, tá? Então quem prescreve para ti tem que saber como prescrever, pedir em cápsula de alga ou cápsula vegetal, e aí tá tranquilo, tá, gente? Às vezes demora um tempinho pra gente resolver essa deficiência ou de achar a dose certa para cada pessoa.
Quando a gente trata a deficiência de B12, no meu consultório, por exemplo, às vezes a gente leva, assim, no mínimo 2, às vezes 4, 6 meses para fazer com que a gente consiga atingir os níveis bons de B12. Então tem que ter um pouco de paciência nesse sentido, porque é um tratamento, tá? É um tratamento e, inclusive, para prevenir uma deficiência no futuro, é importante manter os níveis, fazer com que os seus níveis cheguem num valor muito bom, tá? Existe, então, suplementação na forma de cápsulas, via oral, existe suplementação na forma de gotas ou pastilhas sublingual e existe também a suplementação injetável, que é a mais antiga e mais prescrita pelos médicos. Ela não pode ser prescrita por nutricionistas, a injetável, tá? A questão é que a injetável, ela geralmente aumenta rápido, mas ela cai rápido. Com a injetável, dificilmente a gente consegue manter os níveis mais estáveis, tá bem? Então, por isso que a gente tem preferido e recomendado a prescrição via oral ou também a sublingual, tá? Eu utilizo muito a gotinhas sublingual, mas também pode ser na forma de cápsulas, tá bom? A vitamina B12 é um nome genérico, existem formas diferentes de vitamina B12. A suplementação que eu mais indico é a metilcobalamina, que já é a forma ativa da vitamina B12, tá bem? Existem suplementos prontos de vitamina B12 numa dose legal? No Brasil, muito pouco. Como eu falei para vocês, a maioria dos complexos B ou mesmo vitamina B12 destinada para veganos tem uma dose muito pequena de vitamina B12. Então, a gente acaba mandando manipular, até porque quando você manda manipular na farmácia de manipulação, você consegue individualizar a dose, tá? E achar realmente uma dose que vai se ajustar melhor para cada cliente, tá bem? Gente, olha só. Espero ter esclarecido, então. Eu vou compartilhar aqui embaixo o link para o meu e-book. Eu não sei se todos vocês já baixaram o meu e-book de receitas, gratuito, receitas funcionais, tá? Então se cadastrem lá para vocês receberem, é gratuito. E eu queria saber de vocês que tema vocês sugerem para a próxima live. Porque a minha ideia é fazer a cada 2 semanas, mais ou menos, a gente fazer uma live. E eu poder bater esse papo aqui com vocês. Eu tô gostando muito disso. Espero que vocês estejam gostando também, tá? Então, na última live, que foi sobre proteínas, foi sugerido o tema da vitamina B12. E aí eu queria saber hoje o que vocês sugerem para a nossa próxima live, que ainda não tem data, mas provavelmente daqui a umas 2 semanas, tá? Aí eu vou comunicar vocês ali pela minha fanpage mesmo, tá? Vocês têm algum tema de interesse para vocês? Eu tenho várias ideias, mas também queria saber o que vocês têm mais dúvida, né? Algum tema que vocês realmente estejam mais curiosos, enfim, ou com mais dúvidas mesmo, mais confusos em relação à nutrição vegetariana, podem ir perguntando, podem colocar aqui como sugestão. A Lígia sugeriu ferro. A Janaína disse pra gente continuar com o tema da B12. Leia falou ferro. Várias pessoas pedindo ferro, que legal, pode ser. Ou vocês acham melhor continuar a B12? Mas assim, ó, eu trouxe bastante assunto sobre B12 hoje. A dose de manutenção, como eu falei, ela precisa ser individualizada, tá? Alguém perguntou aqui, que vai passando rápido pra mim os comentários. Mas para vocês terem uma ideia, para a gente corrigir deficiência, a gente utiliza doses altas, tá? Doses a partir de 500 microgramas até 1000 microgramas, que é o que nutricionista prescreve, tá? Mas para crianças são doses menores, né? Enfim, varia bastante de pessoa para pessoa. Várias pessoas falando sobre B12. Tem que ser ideia. Queria muito esclarecer sobre B12. Gente, como eu falei aqui, muitas pessoas que comem carne, onívoros, têm deficiência de B12, tá? Não é uma questão exclusiva para vegetarianos. Cálcio. Ai. Bom, tem várias sugestões aqui. Eu acho, então, tem a questão ali do... Acho que o que mais apareceu foi o ferro ou continuar com a B12, né? E aí? Vou aguardar mais 1 ou 2 comentários. Ah, obrigado, Janaína. Super atualizada. Valeu. Ferritina tem a ver com ferro. Eu acho que a gente deixa, então, o ferro, porque aí eu até posso explicar essa relação do ferro e da B12 que não deu tempo da gente explicar hoje, tá? Sim, é verdade. Eu vejo
muita confusão na internet sobre a B12, viu? Assim, gente, eu garanto pra vocês, vitamina B12, eu sou vegetariana desde os meus 15 anos. Eu decidi fazer nutrição por conta disso, né? Enfim. Então, vitamina B12 é o nutriente que eu mais estudei a minha vida inteira. Então, essas informações que eu tô trazendo pra vocês é um super compilado, não é assim, eu acho, eu acredito. Não, tipo, é muito estudo, muita experiência clínica mesmo, muito debate com outros profissionais da saúde. Então, confiem nas informações que eu trouxe pra vocês, porque eu vejo que ainda é um nutriente realmente que não tem consenso e falta muita informação na área da saúde sobre esse nutriente, tá? Pensem nessa questão do que eu falei do valor de referência de exames, façam o seu exame, procurem um profissional na cidade que acompanhe vocês, que apoie a opção vegetariana. E para quem tá aqui e não é vegetariano, gente, que bom que você veio, porque não significa que você não deve fazer seu exame de B12, tá bom? Faz também. Tá bom. Gente, então é isso. Eu posso continuar falando um pouquinho da B12 e falar sobre o ferro na próxima. A gente vai mandar a data logo em seguida, tá? Ei, olha só, eu quero fazer um pedido pra vocês. Quem ainda não tá lá no meu canal do YouTube, segue lá o meu canal do YouTube, Nutricionista Thaisa Navolar. Quem ainda não curtiu aqui a página, curte. E eu também tenho o Instagram, tá? O Instagram é Thaisa Navolar. Eu tô esperando vocês lá, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, gente. Obrigada mesmo por vocês terem participado. Beijo!